Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse estudo, vamos abordar a seguinte questão: por que Deus mudou o nome de pessoas? É algo que podemos observar em textos bíblicos. Comecemos com Gênesis 17:5. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. O nome Abrão, em hebraico, significa pai exaltado, praticamente um semideus. E Deus não se associaria a alguém com esse nome, um semideus. E não se sabe por que seu pai lhe deu esse nome. Já o nome Abrão significa pai de muitas nações. E ele foi, porque a partir dele nações vieram. A próxima mudança de nome foi o da mulher de Abrão, Sarai. Em Gênesis 17:15, observamos essa mudança. Disse também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Em hebraico, Sarai significa minha princesa, e foi de seus pais e agora era de Abrão. Porém, ao mudar para Sara, que significa mãe de nações, é melhor para Abrão, o pai de nações, para começarem a gerar nações. Assim, se entende por que Deus fez essas mudanças para não se associar a um semideus e alguém que lhe fosse sua princesa, mas a mãe de nações. O próximo nome foi a mudança do nome de Jacó. Vejamos Gênesis 32:28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas por que essa mudança? Pelo fato do nome Jacó significar suplantador, aproveitador, embusteiro, golpista. E é o que os textos mostram. No nascimento saiu apegado ao pé de seu irmão gêmeo. Com um prato delicioso forçou seu irmão a lhe conceder o direito à primogenitura. Com peles de animais nos braços e usando as vestes com os cheiros de seu irmão, tomou a bênção do pai. Ele também se enriqueceu às custas do seu sogro, através de artifícios que utilizou. Nisso, Deus muda o nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, mas não contra Deus, mas a seu lado. De fato, Deus não podia se associar com o nome de Jacó. E outro nome é o de Simão, que Jesus alterou para Cefas. É o texto de João 1,42. Vejamos. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que acontece é que o nome desse discípulo é Simão. Porém, Simão é a abreviação do nome Simeão, que significa ouvinte, aquele que ouve. Mas Jesus muda seu nome para Cefas, que significa em hebraico pedra, rocha. Entretanto, no final do versículo, há palavras entre parênteses. É porque, como o evangelho foi escrito em grego, o nome hebraico Cefas foi traduzido para o grego como Petros, ou seja, pedra, rocha. E para nós em português, chegou como Pedro. E o desejo de Jesus é que ele fosse como pedra, uma rocha, uma base na pregação das boas novas. O próximo nome é o do apóstolo Paulo, que muitas pessoas afirmam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Entretanto, nesse caso, não foi isso que aconteceu. Vejamos primeiro o texto de Atos 9:4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vemos que Jesus se achega a Paulo e o chama pelo seu nome hebraico, Saulo, que significa desejado. E por esse nome ter lhe sido dado, deve ser porque seus pais concretizaram possivelmente um sonho, o da concepção e a concretização do nascimento. Mas, como o nome de Paulo surge na história de Saulo? É em Atos 13:9, que observamos o nome Paulo pela primeira vez. Vejamos. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. O que temos aqui é que Saulo também era chamado Paulo, e não houve mudança de nome. Certa vez, Paulo disse que ele era cidadão romano,
É Atos 22, 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Dessa forma é possível entender porque Saulo era também chamado Paulo, um nome do latim, Paulus, que significa pequeno. E como ele era poliglota e não havia nascido em Israel, mas em Tarso, na Cilícia, e era cidadão romano, ele falava o latim e era conhecido pelo nome latim. Isso nos lembra de pessoas que têm o mesmo nome em países diferentes. Pedro aqui e Peter na Inglaterra, Maria aqui e Mary nos Estados Unidos, Paulo aqui e Paul na Austrália, João aqui e John na Nova Zelândia. Resumindo, Saulo, que significa desejado, foi por seus pais e foi desejado por Jesus para pregar as boas novas para os gentios, povos não judeus de outras nações. Já Paulo, que significa pequeno e deve ter nascido pequeno, podia ter sido um homem de baixa estatura, porém Jesus o tornou um grande homem ao escolhê-lo para a sua obra. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aprender algo mais da Tua palavra através dessa questão. E assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.